Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, pastor Michael adentrando aqui mais uma vez, né, as redes sociais, através do Facebook, para o nosso Pod Cristo dessa segunda-feira, a partir das 15 horas, um pouquinho atrasado aqui, mas hoje o tema é bem interessante. Você que está nos assistindo, você pode mandar sua pergunta, questionamento, compartilhar, né, vamos comunicar se você é a favor ou não que o crente, o cristão, né, ele possa utilizar qualquer tipo de estilo musical na adoração, no louvor, e a questão das danças também, né? Hoje nós temos especialistas aqui em dança, né? Se você pode dançar de qualquer forma para Deus, qualquer estilo musical, né? As igrejas ainda têm um certo preconceito, alguns pastores falam que pode, outros falam que não pode, e a gente vai discutir aqui se a gente pode estar adorando a Deus com qualquer estilo musical ou não. E nós temos a grata alegria de receber mais uma vez aqui o Jean, da banda Água Viva, né? Esse homem de Deus, glória a Deus, que vai falar também de um grande evento que vai acontecer aqui na cidade, para o meio gospel, mas você também que não é evangélico, você pode estar indo participar. Tem tudo a ver com rock, né? Que a gente gosta muito. E ele vai falar como que vai acontecer, o horário, né? Dar detalhes a respeito desse trabalho. Então, agradecer muito a sua vinda, Jean. Obrigado pela oportunidade. Pastor, boa tarde lá. Boa tarde a todos aí. Gostaria de agradecer pelo espaço mais uma vez, que sempre tem cedido para a gente aqui, para, né, desde temas polêmicos até também estar falando um pouco mais desse evento que está vindo aí. Já de praxe, agradecer aí pelo espaço. Amém, glória a Deus. Agradecer também o nosso diácono Alan, que hoje vai falar sobre lambada gospel, chan gospel e funk gospel. E convidar os irmãos para minha aula, né? Eu sei que algum botão que está aparecendo na sua tela, clica, arrasta para cima aí, aula de Zumba. Zumba gospel. Zumba gospel, e nós vamos estar iniciando esse projeto para a glória do Senhor Jesus. Agradecer também o Wallace, que vai estar assistindo. O Wallace não pôde estar aqui presente, mas na próxima segunda-feira ele vai estar aqui conosco. O nosso querido, amado irmão obreiro aqui, o Claudinei, está na técnica. Deus abençoe, viu, Claudinei? Veio na correria, o trânsito estava puxado aí na cidade, mas ele está firme e forte aqui para participar conosco. Amém? Amados, então nós vamos falar sobre música, né? Sobre dança, sobre arte de uma forma geral. E primeiramente eu queria falar sobre o rock, né? Que muita gente tem ainda um certo preconceito. Na minha geração, na minha época, os pastores não davam liberdade para esse estilo musical. Então nós queremos falar se o rock ele pode ser utilizado para adorar, para louvar, para engrandecer a Deus, como ferramenta de evangelismo também, ou não, se é um estilo do diabo, né, que vai condenar as pessoas ao inferno. Então eu queria que o Jean falasse um pouquinho sobre o rock, se ele acha que é uma boa aí usar esse estilo para estar adorando a Deus, servindo o Senhor. Assim, eu tenho comigo assim, que principalmente ali nos anos 60, 70, eu acho, fazendo até uma meia-culpa, a igreja começou a entregar muitas coisas, a intitular o diabo como o dono de muitas coisas, né? E eu acho que a única paternidade que ele tem, não sei se ele tem outra aí, que ele é pai da mentira, né? Então essa frase que o diabo é o pai do rock, para mim isso aí não existe, porque a única paternidade que existe, que a Bíblia deixa claro que ele é o pai da mentira, né? Então essa falácia aí que o Raul Seixas começou com isso, isso, ele né? começou com essa ideia, né? Não acredito, e acredito que o rock sim, ele é uma ferramenta absurda para alcançar vidas e em lugares que às vezes, muitas vezes, algum tipo de música ou outra não, aquela música litúrgica de culto, né, daquele culto clássico de domingo, às vezes que é feito ali para dentro da igreja, o rock ele tem usado como ferramenta, ele tem um potencial muito grande para atingir muitas pessoas que às vezes nem teve contato com igreja, nem sabe o que é isso. Por incrível que pareça, ainda tem muita gente que não tem esse contato. Então, às vezes, o rock ele é usado como esse tipo de ferramenta. Então, por isso que eu sou totalmente contra quem tem essa ideia ainda, né? Que o rock é do diabo, que ele induz a outras coisas, né? Às vezes o coração da pessoa que está cheio de maldade acaba reproduzindo no rock, como eu disse, que é uma ferramenta, né? Então, daquilo que o seu coração está cheio, você vai proferir e usado como ferramenta. Então, né, a única paternidade que o diabo tem é da mentira, fora isso. Amém, glória a Deus. Mas viu, Alan, você acha que dentro da liturgia do culto, né,
cabe esse estilo assim na igreja, ou eu seria mais para um trabalho evangelístico, né? Um trabalho fora da igreja? Eu acredito que dentro da liturgia do culto, a gente precisa sim ter alguns cuidados em relação a várias coisas, né? E inclusive assim, qualquer música que for tocada na igreja é um estilo musical que está sendo tocado ali, né? Não adianta falar que um estilo é santo, outro é profano, tudo, mas em relação aí nós vamos ter que descrever ou definir que estilo de rock. É o rock pesado, é o rock, não sei o que, o pop rock, ou é aquele rock que, sei lá, tipo um resgate, sei lá, um Oficina G3, aí tem o Jean que manja mais aí, vai saber diferenciar bem, assim, tecnicamente falando, né? Eu acredito que num culto não seja tão adequado alguns estilos musicais, justamente porque a reunião da igreja é composta de vários tipos de pessoas, tipos de famílias, não só de gosto musical, mas é sábio escolher ali músicas que, entre aspas, né, ela não vai, ou sei lá, não sei se ferir a consciência seria a palavra certa, né, mas que abarque todas as pessoas e todos possam adorar juntos. Talvez, querendo ou não é uma regra, né, mas o estilo do rock pesado ou um pouquinho mais, sei lá, um pouquinho mais pesadinho assim, vai levar e abraçar muitos jovens, até pessoas antigas mesmo, mais velhas assim, mas não são todos. Agora, famílias, mas isso pode acabar assustando alguns ou deixando alguns de fora, porque questão do barulho, questão de ser um ritmo diferente, entre aspas, né? Tecnicamente mais agressivo, por assim dizer. Então não é todo mundo que vai sentir a vontade ali para cultuar dessa forma. Então, isso não estou falando que é errado, que é certo, mas estou falando que é adequado que nos louvores da igreja sejam músicas mais clássicas, assim, no sentido de que, como é mesmo, né, na minha opinião. Eu acho que até por isso que é comum cantar esses louvores que a gente costuma tocar, quando eu tocar uma música agitada, né? É uma música agitada, mas não é assim um rock pesado. Não é um rock pesado, não é nada. Então tá dentro ali do que eu consideraria adequado. É claro que é uma opinião, mas que eu acho que vale, né, diante de tudo isso que a gente vê, olhando para todas as famílias da igreja, para todas as faixa etária. Então eu acho que não é adequado. Agora, por exemplo, vamos fazer um culto que o estilo é esse, a música é essa, aí as pessoas vão lá e vai querer participar. Um culto temático, né? Pode ser, um culto, o estilo é esse, tudo, e aí as pessoas vão, e aí eu acho que seria mais adequado. Porque em São Paulo, por exemplo, eu até citei aqui em off com o Jean, né, tem a igreja do pastor Cláudio Batista, ele era da Zadok, né, agora tem um outro nome a igreja, e é uma igreja assim toda preta, né, toda heavy metal, thrash metal, ele tem uma banda de thrash metal muito conhecida fora do Brasil, e ali o povo vai para ouvir som pesado mesmo. Então, aí a proposta já está feita, né? E aí as pessoas que vão para lá, elas vão, nossa, estranho, né? Não, elas já sabem o que acontece ali. Pode acontecer de fato de conversões naquele lugar. Existe um público que está perdido no mundo, que precisa desse tipo entre aspas, desse tipo de igreja, que vai ali de alguma forma atrair essas pessoas que num culto, entre aspas, como eu mencionei anteriormente, convencional, adequado, né, que eu coloquei atrás, não seria atrativo para essa pessoa, né? Mas é o Espírito Santo, tá, mas talvez aquela primeira impressão, vamos ver aqui que é legal isso aqui, que é também importante, essa pessoa não seria atraída para um ambiente como esse. Então é importante ter espaço, é importante ter eventos como o Jean vai mencionar, vai divulgar daqui a pouco, é importante ter, mas se tratando de um culto público convencional, assim, não acredito que seja adequado um rock pesado, alguma coisa assim. Amém. Agradecer aqui o Lucas Silva, né? Boa tarde, Lucas, Deus abençoe sua vida. Francisco também, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. A Rosângela, pessoal que está adentrando aí, você pode colocar sua opinião, se todos os estilos musicais servem, né, para adorar a Deus ou não. E aí eu queria perguntar agora para o Jean aqui, né? Porque na nossa geração, né, do pastor Tony, um abraço, pastor Tony, a gente sofreu muita perseguição, fomos podados, né, em alguns momentos, porque o estilo do rock não era aceito dentro da igreja, né? Porque no mundo existe mesmo
esse pacto que é feito entre o rock e o satanismo, essa junção entre o espiritual e a música. E a gente sabe de algumas bandas que se consagram mesmo a Satanás, né, e fazem do show um culto aos demônios. Isso existe, é real, mas assim, como foi colocado aqui pelo Jean, o estilo do rock é algo que, aliás, todos os estilos musicais Deus criou, né, e o homem foi descobrindo e colocando aqui, né, de forma natural na prática para desenvolver a sua arte. Só que até que ponto, né, isso que eu queria perguntar para o Jean, o rock ele faz parte do verdadeiro evangelho. Em que sentido? Porque as pessoas dizem assim, mas a pessoa quando se converte ela tem que renunciar, ela tem que abrir mão da velha vida para viver uma nova vida com Deus. E essas práticas que são feitas lá fora, dentro do evangelho, vai ser uma outra vida, uma outra história. Será que eu estou me colocando como as pessoas pensam Sim. lá fora? Porque na verdade eu gosto do rock, né? Eu sempre o escuto, cultivo, compartilho. Então eu não vejo mal nisso, assim, no sentido do estilo, né, para estar curtindo e tal. Mas assim, as pessoas olham e falam assim, nossa, mas não é possível que converteu e ainda está ouvindo esse som pesado, né? Esse estilo que lá no mundo as pessoas associam ao satanismo. Então o rock ele pode sim ser parte do verdadeiro evangelho, ou ele é uma coisa que ainda tem a ver com a cultura, com a forma como eu vivia lá no mundo e que de repente eu quero trazer isso para dentro da igreja? Olha, eu vejo o rock, principalmente o rock, que é um estilo que eu mais gosto de ouvir, né, como uma ferramenta, né? Então, a partir do momento que você teve a sua conversão, é aquela mesma história da faca na mão de um açougueiro e na mão de um né, ou de um assassino, entendeu? Você tá ali, o que você vai fazer com aquilo ali? Você pode usar para o bem ou você pode usar para o mal, partindo do princípio nosso como cristão, o que está dentro de você, o que a partir da sua conversão, o que você, do seu contato com Cristo, o que te encheu aí, o que encheu o seu coração. A partir do momento daquilo que você está cheio, que é a palavra de Deus, que é a escritura, você vai transbordar. Então você vai transbordar para o bem. Então ele usado como ferramenta, entendeu? Então eu não consigo ver isso como mas é como assim, deixei a velha vida. Você deixou as suas más ações para trás, entendeu? E você foi convertido então, ali. Um cristão convertido, cheio do Espírito Santo, ele pode sim. Ele pode curtir e deve curtir um som mais pesado. Pode, você não sabe o que você está perdendo. Sabe o que você está perdendo, entendeu? Agora você precisa ter o seu filtro, igual a gente até falou daquela outra vez, né? Você precisa ter o seu filtro balizado na palavra, entendeu? Na escritura, o que ela vai te trazer, né? Porque se você sabe que tem algumas coisas que pode ser usado para o mal, então você não vai usar mais aquilo ali, entendeu? Se você põe para fora o que o seu coração está cheio, e se a sua verdade, o seu coração está cheio da palavra, automaticamente você vai usar aquilo para o bem, né? Então você vai conseguir usá-lo como uma ferramenta para alcançar, assim como te alcançou, alcançar aquele outro também que está perdido. Sim. Viu, Alan? Tem algumas igrejas igual a Bola de Neve, que na verdade o evento que o Jean vai divulgar vai ser na Bola, né? Deus abençoe o pessoal da Bola. O Mac, né, a sua esposa, sempre vem aqui participar conosco. Algumas aderem, por exemplo, a Bola tem um histórico do reggae, né? Uma igreja que gosta muito do reggae, outras, igual o Cláudio Batista lá, tem essa vertente do rock. Então, você acha que qualquer estilo cabe, dependendo da proposta da igreja? Vai ter a igreja do samba, né? Ou vai ter a igreja do rap, vai ter a igreja, de repente, do funk. Será que cabe tudo isso? Ou tem estilos que, de repente, não vai caber para uma instituição religiosa? Não, embora no início eu falei que é adequado em um culto que tenha ali estilo não tão expressivos assim ou diferentes, por conta de todo tipo de pessoas que vão frequentar ali, eu acho que cabe sim igrejas que adotam um estilo diferente. Porque, sabe o que, pastor? Assim, na minha opinião, não existe ritmo santo nem ritmo profano. Qualquer ritmo é tocado em qualquer lugar, né? Adoradores adoram no reggae, adoram no rock, tudo quanto é lugar. Mas não fica estranho assim, você entrar numa igreja e tá tendo um funk assim, e o pessoal dançando?
Então, mas aí o senhor está colocando vários elementos, aí a gente pode criar um vários de coisas, entendeu? Tipo, não fica estranho também entrar na igreja, tem um rock, o pessoal tá batendo cabeça na parede, então a gente pode criar várias situações hipotéticas que aí tornaria aquela situação estranha. Mas, num contexto geral, talvez não seria assim. É claro que cada estilo de música que a igreja adota, também, até isso que eu consideraria adequado, vamos supor, uma pessoa pode ser num ambiente de louvor, entre aspas, que eu mencionei aqui, mais tranquilo, sem tantas expressões, sem exagero, a pessoa está apática ali. Eu me lembro de uma situação aqui em Itajubá que aconteceu comigo, eu fui num culto, né, fui ministrar e teve várias pessoas ministrando, que eu fiquei um pouco assim incomodado, porque eu vi muita gente assim, na hora que a gente louvava, dançando e pulando e caindo pro chão, né? E eu olhava para aquilo e falei assim, não é possível que eles estão sentindo uma coisa tão grande assim, a ponto de ficar, né, nesse reteté tão grande assim. Entendeu? Então, aí a gente pode entrar depois, né, como as pessoas reagem a esse tipo de ambiente e tudo mais, e aí a gente pode entrar nisso também. Eu também tenho situação, estava conversando com o Lucas esses dias atrás aí, e eu acho que algumas coisas que aconteceram, que aparecem na internet, um exagero terrível. Né? Eu acho que assim, a pessoa ficou cheia do Espírito Santo. Puxa vida, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus lá, não é possível que o evangelista Mateus, o Lucas, não ia escrever assim que Jesus rodopiou quando o Espírito Santo desceu em cima dele, entendeu? Porque se o nosso modelo, nosso alvo é Jesus, e Jesus é o padrão de homem perfeito que mostra para a humanidade como nós deveríamos ser, e aí ele é cheio do Espírito Santo quando sai ali do batismo, ele não cai para trás, não rodopia, não coisa nada. Então, se eu falar que eu sou cheio do Espírito Santo e acontece comigo e que não aconteceu com Jesus, alguma coisa está errada, entendeu? Então o padrão está um pouquinho diferente, mas a gente pode falar disso. Agora, eu acho sim que quando a gente coloca assim, igual eu falei, eu acho adequado ter um estilo que, entre aspas, pode ser neutro, por conta de abranger mais pessoas, que está ali envolvendo no culto, facilita cultuar todo mundo junto, que é a proposta ali. Mas eu não posso falar que essa é uma regra, porque eu, em momento algum, vou colocar Deus na caixinha. Achar que Deus vai assim, operar no ambiente quando está assim. Porque a gente vê até mesmo na história Deus fazendo coisas assim, que a igreja rejeitou, e movimento que Deus levantou que estava fora da igreja. Saiu um filme ano passado, retrasado, eu acho, aquele lá, Jesus Revolução, a Revolução de Jesus. A gente assim apresentou agora, quinta-feira, aqui na igreja. Então, pra você ver. Então, Deus fez um movimento no meio dos hippies. E aí, a igreja tradicional, que, na minha opinião, é o adequado que abrange ali, não soube aceitar. Não soube ver, olhou aquilo ali com os olhos e falou, isso aí não é de Deus, não. Porque está diferente do que eu considero ser santo. Mas aí Deus pode fazer. Eu jamais posso colocar Deus dentro da minha caixinha e achar que aquilo que eu acredito como estilo correto é o correto, sendo que não tá nítido ou claro dentro das escrituras, até porque o ritmo que Jesus cantou na ceia com os discípulos não era nenhum que nós cantamos na nossa igreja também. A música lá do Oriente Médio que eles costumavam cantar lá, a escala lá musical que eles é diferente totalmente do que a gente costuma tocar. Não a gente não toca a mesma coisa, senão vamos ter que ir lá em Israel aprender os ritmos deles lá e vir para fazer. E aplicar aqui. Então, assim, eu não engesso, jamais vou falar que Deus não pode atuar, fazer em determinado estilo musical. Eu posso falar assim, que é adequado para o canto congregacional, para que todo mundo possa cultuar junto alguns estilos musicais. Não significa que os outros não são de Deus ou algo assim. Sim. Queria agradecer aqui a Stephanie Silva. Stephanie, Deus abençoe sua vida, viu? Obrigado pela participação. A nossa cooperadora Eliane, Deus abençoe. A Cristiana também está presente aqui. A Janaína Aparecida. Janaína, saudade de você. Carlos Silva. E a Sula Salles. Sula, pode mandar sua mensagem aí, viu? A Márcia também está colocando aqui. Márcia, saudade de você, viu? Deus abençoe. Vem participar conosco. Minha opinião é essa, que acho que para adorar a Deus, se for de verdade, não precisa disso, porque Jesus é um homem bondoso, não era metido, lógico, que tudo tem que ser com muita reverência para Ele. Reverência é importante. Mas passando agora para o Jean aqui, irmãos, que o que a conta não fecha um pouquinho é o seguinte: a pessoa que está lá fora, ela vem para a igreja,
E ela, dependendo do estilo da igreja, né? Essa igreja aqui é a igreja do sertanejo universitário, né? A outra igreja ali é do pagode, a outra igreja é do reggae. Aí ela vai falar, puxa, eu vou para aquela igreja porque se eu for para lá, eu não vou precisar tá tendo muita mudança, muita transformação, porque é o meu estilo, é a minha cultura, é o mesmo padrão que eu estou aqui, né? Só não vou fazer algumas coisas diferentes, mas parece que ali a turma que está ali tem muito a ver comigo, tal. E o evangelho não é essa mudança, essa transformação? Olha, eu acredito que ele é a mudança e ele é a transformação, né? O rock ou qualquer outro estilo, o hip hop, o rap é apenas um estilo muitos encaram até como um estilo de vida. Mas se você está embasado na palavra, a palavra é o seu estilo de vida. E você pode incrementar qualquer outro estilo que você curta para você ouvir, usar no seu estilo de vida. Eu gosto de usar preto, eu gosto de usar, né, minhas roupas de roqueiro, né? Mas só que eu sei que, por exemplo, igual o Lan falou, eu não vou chegar num culto de domingo ali, né, vestido igual um metaleiro ali, porque ali é um culto da congregação, onde vai ter irmãos de 0 a 100 anos ali. Exato. Entendeu? De 0 a 100 anos. Eu posso escandalizar o irmão. Aí, se a partir do momento que eu estou escandalizando, já acho que não é legal. Mas aí você está falando de um modelo de igreja tradicional que a gente está acostumado a ver, né? Porque se for uma igreja assim de roqueiro, você chegar lá, você vai ser mais um então, meio do... Aí, né? Se a igreja leva para a temática como uma ferramenta simples, pura, de atrair pessoas, beleza. Porque se a pessoa atrair, a hora que ela chegou através do rock, o rock foi usado ali como uma ferramenta. Jesus alcançou a vida dela. A hora que ela mergulhar em Jesus, ela vai abrir o horizonte dela para outras coisas, entendeu? Que a igreja, que o corpo ali oferece para ela, entendeu? Então, assim, mesmo que a igreja ali seja temática, mas ela vai conhecer outras canções, o dito congregacional, né? A música congregacional da igreja, ela vai ter acesso. Se, claro, aquela igreja ali está embasada na palavra, né? E usa apenas para atrair um estereótipo de pessoas, de um estilo. Entendeu? Porque eu creio que lá vai ter uma escola bíblica, lá vai ter um estudo da palavra, ela vai aprender mais coisas, que aquilo ali vai ficar só uma casca. Só uma roupagem, é só uma roupagem, porque o principal que eu vejo é o interior, é a mudança interna de comportamento, de caráter, de postura, né? Se eu mentir, não vou mentir mais, se eu trair, não vou trair mais. E isso é que é o alicerce ali do cristianismo aplicado. Através se o cara continuar usando a roupa, entendeu? Desde que aquela roupa não vai trazer nenhum sinal, algum símbolo que agrida a fé cristã, ou a fé que ela, a partir daquele momento, ela quer usar, entendeu? Mesmo que a igreja, por exemplo, chega lá, uma igreja só de rap. Vai embora, mano, manda fogo. Porque é uma mudança de vida e não necessariamente de ritmo, né? Então, mas essa mudança de vida não vai refletir no ritmo, no estereótipo da pessoa, no sentido assim do visual, ela vai, aquele que usava lá de repente o preto vai começar a usar um terno, uma gravatinha? Não, acho que não. Acredito que qualquer tipo de mudança que exterioriza essa forma, eu acho que é até perigosa, porque vai maquiar muita gente religiosa, que ela foi para a igreja, aprendeu, vai falar evangeliquez, vai vestir a roupa dos evangélicos, vai fazer tudo ali, mas não necessariamente teve uma mudança interna. Então, por exemplo, igual o senhor falou, essa pessoa está acostumada com um determinado ritmo. Eu vivia batendo cabeça aí nas rave, rock, não sei o quê. Ele converteu a Jesus, entendeu que ele é um pecador, que ele precisa mudar de conduta, mas ele, de repente, achou uma banda também que era do gosto dele, mas que... Mas não tem um perigo assim, por exemplo, da pessoa vir por causa daquele movimento e não por causa de Jesus? Porque às vezes ela... Mas a maioria das pessoas que vêm é assim. Então, mas ela está indo porque ela sentiu ali sendo inserida dentro de uma cultura que tem muito a ver com o perfil dela lá fora, né? E aí parece que ela está entrando num clube social, onde ela é bem aceita, ela é querida e ela faz parte daquela cultura que está sendo desenvolvida. É que aqui em Itajubá não tem muito isso, mas lá fora tem muito, né? São Paulo, Rio, cidades grandes, tem essas igrejas com estereótipos diferentes, né? Onde você entra ali e você fala, puxa, eu encontrei minha casa. Eu encontrei meu lugar porque aqui está tudo a ver com o jeito que eu penso, o jeito que eu visto. E aí não é perigoso? É perigoso. O senhor falou assim, aqui está tudo a ver com o jeito que eu penso. Aí nisso sim. Agora, essa igreja tem esse estereótipo, mas é igual o Jean falou, ela tem um ensino doutrinário.
ela tem a exortação na palavra, ela tem o ensino bíblico, tem a comunhão dos irmãos, tem a disciplina da própria igreja, tem a membresia. Aí, se é uma igreja séria, independente de qualquer estilo que ela adote, a pessoa pode achar isso no início, mas ela vai ser em algum momento confrontada pela palavra, pelo irmão, que às vezes vamos supor que tem um grupo pequeno na igreja que a pessoa participa. O líder daquele grupo pequeno ali, no momento desse, pode confrontar, pode ensinar. Então a gente está conseguindo enxergar uma coisa aqui que é importante, gente. Ó, o que vai fazer diferença não é o estilo, não é a cultura, não é o estereótipo, né, da igreja, mas é o que está por trás disso. Exatamente. Se aquilo que está sendo divulgado ali for apenas uma casca, né, no sentido assim, algo que não tem muito fundamento, né, que acaba gerando um clube social, porque infelizmente existem igrejas que são assim, gente. Você entra na igreja, você permanece ali e você percebe que a mudança mesmo, a transformação de caráter, igual o Jean falou, acaba não acontecendo nas pessoas, porque parece que ela está num clube. Ela vai para divertir, ela vai para ouvir uma música que ela gosta, uma palavra que vai atender o coração dela, e ela está feliz naquele ambiente, mas ela continua ainda com as práticas ilícitas, né? Porque não tem confronto, né? Então, e aí pode existir uma igreja assim que nem necessariamente seja temática, entendeu? Uma igreja convencional pode ser assim também, que ela lhe fornece ali as festas do mês ali, é inverno, vamos fazer a festa caipira, que não sei o que, aí todo mundo gosta e vai, não que é errado fazer festa caipira, nada, mas ela pode fornecer meios de atrair as pessoas e ser uma igreja convencional e ainda assim a pessoa se sentir bem levando a vida que ela leva, porque não tem pastoreio, não tem discipulado, não tem comunhão, não tem nada, é um encontro onde a pessoa vai social, e volta para casa, aí se torna um clube, não necessariamente precisa ser uma igreja do rock, uma igreja do reggae ou do rap, né? Então qualquer estilo, assim, na opinião de vocês, pode ser adotado e não vai interferir no processo de transformação. Por exemplo, uma igreja que quer ser uma igreja do funk, do samba, ou tem alguns estilos que de repente não vão caber pro evangelho. Desculpem os funkeiros gospel aí, mas o funk eu tenho meus... Que aí entra no que eu falei né? Acho que nem não estava ouvindo ainda, né? Mas é questão comportamental, né? A proposta. Porque você chega na igreja, por exemplo, o povo está lá dançando um funk, requebrando. Você fala, puxa vida, mas eu não vou falar o nome aqui da igreja, mas eu já fui de uma... Vocês bem que devem saber, de uma geração da igreja que o funkão começou dentro da igreja, entendeu? E eu, já naquela época, eu já ficava meio, caramba, isso acho que não é legal não, cara. Assim, no auge dos meus 16 anos, né? Eu acho que tem alguma coisa errada aqui daquele irmão de ponta cabeça. Alguma coisa certa tá errada. Cara, acho que isso daí não é legal, porque aí entra a questão comportamental, cara. Mas que diferença tem de um cara fazendo assim com a cabeça e pra um cara, pra uma menina rebolando? Pô, tem uma certa insinuância aí que fica meio perigoso, entendeu? Então, tá mexendo com a sensualidade. Exatamente. Né? Então, parte para uma outra seara comportamental, por isso que a gente volta naquela temática. Questão a música, questão comportamental, que ela vai te impulsionar a fazer. O que aquele ritmo vai te impulsionar a querer fazer? O que ele está pregando através da letra dela? Né? O que ele está atingindo no seu interior através das linhas melódicas que estão sendo aplicadas ali, entendeu? E qual que é a parte final da música, entendeu? O que é o resultado final daquilo ali. Então é um combo de situações que você tem que analisar, principalmente falando de cristão, né? No meio cristão, ou no meio de uma igreja, ou dentro de um ambiente de igreja, né? Que você tem que saber, não, isso aí já está despertando outra coisa ali. Então a gente tem que chegar num denominador comum aqui. Não é qualquer estilo musical que pode ser aplicado dentro da igreja. Mas também eu acho que não são muitos assim que geram esse tipo de... Eu acho que pontualmente o funk, viu? É pessoal, né? Deixa eu só agradecer aqui, ó, Vandelir Benedito, a Vitória Silva, o Walter Pereira, Deus abençoe a vida de vocês. A Viviana é do Elian, né? Vivian do Elian. Isso. O pastor Elian. Opa, saiu aqui glória a Deus. Eu ia ler. Alguém consegue ler aí? Não, tô desligado ali com o menino também. Saiu aqui. Mas eu vou ler sua mensagem, viu, Viviana? É Viviana? É. Viviana, né?
Eu vou ler sua mensagem aqui, vamos ver se a gente conseguir. Aqui, apareceu, tá? Boa tarde, pessoal. A grande maioria das pessoas muitas vezes chega na igreja atraída por um estilo musical ou por alguém. A igreja precisa, após a chegada da pessoa, discipular, cuidar e muitas das vezes apresentar o evangelho. Então é justamente isso, né? Ter algo por trás daquele chamariz que é aquela música, aquela iluminação, aquela dança, né? Mas aí vocês colocaram aqui um ponto que a gente já chega num denominador comum, não é qualquer estilo de repente então, né? Porque se chega na igreja, está tendo uma lambada gospel, né? Um tchan gospel ali, a pessoa olha e fala, pelo amor de Deus, isso aqui não é de Deus, né? Não é possível, né? Então, vai ter algumas coisas que cabem para a igreja e outros que não cabem, certo isso ou não? Sim. Agora, dentro daquilo que cabe, tem que haver por trás o ensinamento, o discipulado, a palavra, o ensino bíblico, para as pessoas se alicerçarem e para que haja mudança, né? Agora, por exemplo, eu coloquei no tema lá a questão da dança. Vocês são a favor ou contra? Vocês acham que é certo ou errado haver dança na igreja? E qual tipo de dança poderia ser utilizado? Porque muitos crentes assim mais tradicionais, né, falam, Davi dançou, mas ele dançou em espírito, né? O Espírito Santo levou ele a dançar. Ele não dançou ali de livre, espontânea vontade, de qualquer jeito. Então tem que ser a dança pelo Espírito, ou pode de repente a pessoa fazer um ensaio, fazer os passinhos, né? Aliás, o Elias, né? Não sei se vocês lembram do Elias. O Elias, ele é amigo do JC, né? Elias? Acho que é Elias o nome dele? Esqueci o nome dele. Não sei se é Elias. Perdão aqui, irmão. Mas ele fazia muita dancinha na igreja, assim. Aqueles passinhos? Aqueles passinhos, né? Aí tinha o momento dele de fazer ali os passinhos e tal. Vocês acham isso positivo, negativo? Então, esse específico aí desse estilo, eu lembro que fazia muito, mas geralmente era em eventos fora da igreja ainda. Como é que chamava? Aquele break? O break, não é? Então, o break é a época do Alan. Eu dançava mesmo. Rodopiando pro chão ali. Você fazia aquelas... E fazia muito... Você lembra do Thiago? O que foi da época lá da missionária lá, que tocava bateria? Sei. Lembra que ele dançava aquela... Ele fazia umas danças desse estilo aí. Mas eu lembro que muitas vezes essa cena tava na rua. Você tava fazendo um evento na rua, aí tinha a galera do hip hop, do dance ali, e o pessoal fazia aquela dança ali, entendeu? Não sei se o senhor está falando dessa ou daquele grupo que está na hora do louvor ali embaixo ali fazendo a dança. Qual dos dois? Não, porque hoje tem a maioria das igrejas estão fazendo a dança profética, dança com aqueles passinhos, né? Com as coisas tudo ali. E tem até homem, né? Que de repente não se encaixa muito bem em outras tarefas, fica ali, né? Mostrando a sua habilidade na dança. Eu acho assim. Primeiro, aquilo ali não é eu não nem me considero. Estou falando um cara leigo aqui, eu não sou pastor, não sou nada. Sou um membro de louvor. Assim, eu não me encaro como um ministério, vamos dizer assim, igual tem os ministérios ali. Entendeu? Eu encaro como um departamento. Se aquilo ali é um departamento, a pessoa pode ali apresentar o que ela sabe fazer, que é dançar. Aí a gente tem que partir da premissa. Tem verdade no coração da pessoa ali? Vai o irmãozinho ali que dá uma peneirada, dá uma analisada, vê o que é o propósito do coração da pessoa que está ali para fazer aquilo ali. Teve uma irmã recentemente... Agora, contra eu não sou, não. Teve uma irmã recentemente que veio para o nosso ministério, né? E o pessoal começou a se pegar um pouco no pé, porque é uma senhora já um pouco mais de idade e gostava de dançar. Ela sempre gostava de dançar no meio do louvor e tal. E aí o pessoal começou, pastor, não tá combinando muito, né? O jeito que ela dança, assim e tal. Então é um negócio muito complexo de ser analisado, porque envolve a intenção do coração da pessoa, né? Se a pessoa realmente está adorando a Deus ali, ou ela está buscando ser notada, ou se ela está buscando, de repente, pela vaidade ali, pela... eu vejo... chamar atenção de alguma forma, né? Então eu fui falar, até pedi para minha esposa falar com a irmã se sentiu ofendida, né? Até não participou mais. Mas assim, é muito difícil de analisar, porque se alguém de fora está vendo, está se escandalizando, é porque ela não está acostumada a ver aquilo num ambiente santo, né?
Mas aí quem está fazendo, a gente não pode julgar para o coração. saber se a pessoa está fazendo para aparecer ou para chamar atenção para o corpo, né? Eu vejo assim, como tem tipo vários critérios para você, por exemplo, você participar do louvor, tem aquela chamada, aquela integração. Geralmente eu sou participante da ideia de ter uma integração. Você vai participar da dança, a dança é isso, não pode isso. O intuito é isso. Tá legal? Ah, não, acho que isso aí não é. Então, os requisitos para esse departamento, mais uma vez eu reitero, na minha opinião de leigo, eu não encaro como um ministério, eu encaro como um departamento. Na verdade, a Bíblia fala de 5 ministérios, né? E apostólico, profético, de mestre, né? Pastor, evangelista. Aí tudo que sai fora disso já é departamento. Departamento. A gente deixa, porque às vezes tem muitos lugares, porque hoje também, não sei se vocês vão concordar. Hoje, cara, a internet está dando voz para muita coisa e, tipo assim, a gente está vendo muita coisa que, vamos supor, há 20 anos atrás a gente não via, entendeu? Então, por exemplo, hoje tem muita gente, não saindo fora, mas indo e voltando aqui. Por exemplo, tem muita gente que está ironizando o dono de línguas estranhas. Mas por quê? Tá vendo um monte de exageros na internet. E aquilo ali pega e vira uma regra, então parte do princípio que todo mundo que é pentecostal tá errado, mas esquece que tem igrejas sérias, pontuais, entendeu? Então eu acho que esse que é o... tem que ter equilíbrio, tem que estar de acordo com a palavra. Né? Tem que estar de acordo com a palavra e, claro, a pessoa que está adentrando aquilo ali, ela tem que receber um manual, né? Os mandamentos, vamos dizer assim, desse departamento de dança, é isso, a igreja não admite excessos, assim assado. Você está de acordo? Você entra, que aí você tem condição de cobrar depois. Mas o que eu queria saber, assim, se cabe para a igreja, por exemplo, montar uma roda de samba e o pessoal ficar sambando ali na igreja, se cabe na igreja, de repente, montar ali uma equipe de dança que vai dançar o black music, o hip hop, ou se isso não cabe para a igreja, porque se isso dependendo do movimento teria que ser fora, um trabalho evangelístico, ou se pode ser feito dentro das 4 paredes da igreja. Então, senhor, eu acho que talvez no momento do culto, às vezes pode ser, dependendo de como for, de como vai fazer, tem todo isso que o Jean falou, o procedimento, como é que vai ser, como é que... Talvez, você quer fazer uma apresentação, vamos colocar uma música, tem uma apresentação aqui do grupo tal. Na minha opinião, acho que não teria problema. Na época a gente dançava na igreja, dançava break lá, dançava, né? Eu tava conversando essa semana. Eu lembro dele dessas danças aí, eu lembro. Não era ruim não, velho. E aí tinha ali o momento do louvor, aí depois a apresentação, tinha a apresentação das crianças, o grupo de hip hop. Aí vinha eu, na época, eu lembro, conhece o Patinho? Lembra do Patinho, não? Ali da lanchonete, ali perto da Guimarães, ali o Patinho. Na época, acho que meu irmão tava junto. Então tinha um grupinho bom lá. E aí fazia apresentação lá. Aí acabou a música, cancela toda palavra e segue o culto normal. Então acho que nesse sentido, acho que não via problema nenhum, não. Não via problema nenhum. Tem a música passa uma mensagem, toma cuidado com os movimentos que você fez, em todos os sentidos, né? Então, acho que não tem problema, não. Uma lambada gospel, assim, né? Então, aí a gente vai ter critérios, né? O que vai fazer, que tipo de coisa vai fazer, como que vai ser, e aí é necessário ter, olha, isso aqui tem uns limites aqui, acho que extrapola um pouco, aí é coisa de conversar, né? Porque na verdade, irmãos, se vocês pegarem, por exemplo, a minha conversão, e isso que a gente está discutindo hoje aqui, nunca seria nem falado na igreja. No sentido assim, não pode, é errado, é pecado, e não pode nem brincar de fazer em casa. Mas tem uma coisa também, pastor, que é o seguinte, como é que eu vou falar? Tem, assim, as pessoas, elas têm ali têm os gostos pessoais delas, tudo mais, aquela coisa, e aí a gente precisa pontuar 2 coisas, né? O que é o propósito do culto e... Cara, o propósito do culto é glorificar Jesus, tudo. Exato. Porque às vezes as pessoas têm um gosto pessoal e ela quer realizar isso e achar que a igreja tem a obrigação de abrir um espacinho para ela realizar o... Não, sim, eu entendo isso que você está falando. Eu tô por eu gosto de... É que as coisas estão modernizando tanto, né? Que parece assim que hoje tá podendo qualquer coisa dentro da igreja. Então, é isso que eu tô falando. Então, e antigamente não podia nada. Então abriu a porteira, parece que o negócio tá... Saiu.
descambando tudo. Mas é isso que eu tô falando. Então, tipo, às vezes as pessoas acham que a igreja tem obrigação de admitir os gostos pessoais da pessoa, que ela gera um grupo, que ela faça isso. Ô, pastor, eu tava pensando em juntar uns irmãos para fazer uma apresentação assim, assim, assado. Aí o pastor fala, não. Vou sair da igreja aqui, a igreja não dá espaço pra gente. Pô, poxa, o gosto dela, né? Tem que Igreja satisfazer. careta. Não só isso, mas a igreja não dá espaço, tá impedindo a ação do Espírito Santo, o chamado, a vocação dela. Poxa, o propósito do culto não é isso, é cristocêntrico, cristocêntrico. Então, que utilidade que isso aqui vai ter pro culto? O que isso aqui vai trazer? O que isso aqui vai agregar no quê? Então, a igreja, a reunião dos santos é para cultuar a Deus, não é para satisfazer desejos de pessoas que querem apresentar, por mais talentosa a pessoa seja. Aluga ali um espaço, marca uma data no espaço ali da praça, ali naquele negócio, faz a apresentação lá, ué. Então, nem tudo é uma coisa que cabe. É claro que sempre tem aquele lance, poxa, a gente quer ganhar a pessoa, quer agradar a pessoa, tudo isso, mas em nome disso não pode também achar que tem que fazer tudo que as pessoas estão querendo fazer, tem que abrir espaço para isso, abrir espaço para aquilo. Então, assim, tem isso também que acho que tem que levar em consideração, eu acho. Mas o problema maior que eu percebo nessa história toda da música ou da dança é que até que ponto as pessoas que estão dirigindo um ministério, né, pastor, liderança, elas vão ter condição de realizar algo que, como é que eu posso dizer assim? Eu vou formar aqui um grupo de dança agora, e esse grupo de dança vai adorar o Senhor, porque as pessoas gostam de dançar, e elas querem adorar a Deus com o talento que elas têm de dança, mas até que ponto aquilo aí não vai atrapalhar ou escandalizar outras que de repente não vê aquilo como uma forma de adoração ou de exaltação a Deus genuína, né? Porque na maioria das igrejas, principalmente aqui em Itajubá, a gente tem esse perfil, né? Ao domingo à noite, é o domingo da família, é o domingo que tem pessoas de 0 a 100 anos ali participando, e tem que ser um padrão mais tradicional de culto. E aí quando eu começo a modernizar, eu posso estar atrapalhando a adoração do outro, né? Porque as pessoas vão olhar e falar, nossa, mas esse estilo, essa modernidade, essa coisa nova aí que estão querendo trazer não tem a ver com o culto tradicional, com aquilo que a gente está acostumado a fazer. Então, partindo desse princípio, eu queria que vocês falassem assim, como que a gente que está já numa geração posterior vai conseguir atender a necessidade dessa geração que está vindo, que vai vir com outras ideias, com outras formas de adorar, de exaltar, com uma cultura um pouco diferente. Como achar esse equilíbrio, né, entre os que são mais antigos, com os mais novos, para não atrapalhar ninguém? Eu vejo assim, partindo do princípio da linha teológica da igreja. Então, por exemplo, a pessoa tem que identificar primeiro a igreja que ela está indo, para ver o que aquela igreja, até onde ela pode aceitar o estilo que ela quer. Por exemplo, eu não vou para uma igreja muito tradicional, porque eu sei que chegar lá não vai ter, mas se eu tô lá, eu vou ter que respeitar, né? Eu vou ter que respeitar, não adianta eu querer pôr uma galera de rock and roll pesado lá, porque não vai fluir. Agora, eu entendo também que a gente tem que respeitar todas como você falou, o culto é cristocêntrico, né? Cristocêntrico, né? Mas sabendo que ali tem gerações distintíssimas ali dentro. E cada um vai poder cooperar com o corpo com aquilo que ela... Mas aí é que ela vai cooperar, mas ela não vai ditar, né? O que tem que ser. Aí entra os pastores, entra as lideranças que vão estipular aqueles vamos dizer assim, aqueles limites, né? Para não ter excesso, né? E eu, por exemplo, quando eu tô no louvor, eu principalmente eu atento mais na igreja quando eu não tô. Eu tô lá embaixo, eu faço assim, eu dou um pente fino na igreja inteira. Eu falo, nossa, olha, tem gente aqui de N idades. Então, o meu louvor, a hora que eu estiver louvando lá, na hora que for o dia do domingo de eu ministrar, o meu louvor tem que ser para Cristo. Para Cristo, porém, a gente pode fazer um mix de canções que todos os irmãozinhos ali possam conhecer aquilo que tá sendo cantado. Então, você tem que ter um jogo de cintura e, claro, respeitando aquilo que os pastores vão passar. Que se o pastor chegar e falar assim, meu querido, não faz isso.
Então não é o que eu quero, entendeu? Porque esse filme que o Alan abordou, né, que é o Movimento de Jesus, a Revolução de Jesus, mostra muito isso. A igreja era tradicional, o pastor tinha uma forma de lidar com as ovelhas, aí começaram os hippies a adentrar a igreja e os tradicionais não aceitaram aquela mudança, aquela transformação, aquele movimento, né, que estava acontecendo. E aí é complicado agradar todo mundo, né? Então, assim, tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter equilíbrio, mas principalmente se ouvir a voz do Senhor, orar, né, e ver o que Deus está movendo nesse ambiente. Que pode, de repente, uma dança, um estilo musical, agregar algo diferente que vai atrair mais pessoas, como pode também isso espantar aqueles que, de repente, que estão lá dentro, né, que eram firmes, que eram fiéis. E as pessoas... porque também, pastor, assim, não sei se vocês vão concordar comigo, o confronto geracional sempre teve, sempre vai existir. Porque sempre vai vir uma geração mais nova, diferente, com outras ideias, com outros conceitos. Só que aí vai ter que ter aquele filtro, entendeu? Principalmente também, como diz lá no quartel, a antiguidade é posto, né? Antiguidade é posto. Então, você está vindo com uma proposta mais nova, mas você está disposto também a ouvir o contraponto de quem está mais rodado no caminho? É aquilo que eu falei para você lá na etapa em off aqui. Será que você está disposto a ouvir o contraponto? Porque a sua geração ouviu muito quando você não pode. Sim. Entendeu? O senhor acabou de falar aqui, você não pode, ponto final. Hoje, o senhor já está dando o contraponto. Você pode, mas a gente falou em off aqui, a Assembleia de Deus, principalmente, né? A gente respeita tudo, a doutrina, a liturgia, mas eles não aceitam muito do que a gente está falando aqui. Dentro da Igreja Assembleia de Deus não é aceito, é considerado pecado, né? Então, quem congrega na Assembleia vai ter que respeitar, né, a decisão. Quer ficar, vai ter que respeitar. O Lip Zaka, japonês Lip Zaka aqui, está dizendo assim, quando falamos sobre adoração, resumidamente, eu diria que adoração é reação a quem Deus é. E isso não tem a ver somente com música, mas com uma vida. Tudo que fazemos de acordo com o que temos de revelação sobre Cristo, isso é adoração. Pregar, cantar, etc. Porém, quando falamos de louvor, é diferente. Louvor é você reagir à presença de Deus com movimentos físicos, corporais, como levantar as mãos, dançar, se prostrar. Estou falando do movimento litúrgico de música na hora da igreja. A Bíblia não nos dá opções, mas exigências. Vemos em 1 Coríntios 6,20 glorificar a Deus através do nosso corpo. Diversos salmos dizendo: batam palmas todos os povos, dancem, glorifiquem ao Senhor. Claro, tudo isso com ordem e decência. Observação: não estou falando das oportunidades na hora do culto e nem de grupo de dança que fica dançando durante o louvor. Falo de uma exigência de Deus para a igreja. Abraços, mestre Lan. Mestre do Kung Fu aqui, o Lan. Irmãos, mas aí ele está colocando um outro ponto de vista, né, que a Bíblia relata que nós temos que usar do corpo, das palmas, né, cantar com alegria. Então que a igreja ela tem que se movimentar, né? É isso mesmo? Ou de repente as igrejas calvinistas, né, presbiterianas, principalmente, você chega lá aquele silêncio, não pode bater palma, não pode dar uma glória a Deus, de repente estão errados. A Bíblia diz celebrar com júbilo ao Senhor, né? E eu parto do princípio que a adoração, ela não é um estilo de música, mas é um estilo de vida. Então, né, você vai adorar a Deus mais com as suas atitudes e a adoração acaba incluindo nesse pacote. Então, ela não, para mim, ela não é um estilo musical, né? Então, rock, funk não, esquece funk. Rock, rap, né? Todo o pop, tudo que tem dentro da igreja hoje de legal que ela oferece, né, em estilos, vamos dizer assim. Mas parte do estilo de vida, é um estilo de vida, cara. Entendeu? Então, cara, o que tá refletindo no seu estilo de vida, cara? Entendeu? Porque você tá adorando, porque você saiu daqui, você tá ali na rua, e aí? Você vai parar de adorar com seu testemunho, com sua ação? Então, sim. Entendeu? Eu vejo mais por esse lado. Eu concordo. O senhor falou da questão das igrejas que são mais tradicionais, que eu acho, na minha opinião, que, de fato, a gente está cantando em adoração. Existe uma, entre aspas, é impossível tirar emoção para fazer qualquer coisa. Em todos os momentos a gente está sentindo algum tipo de coisa.
Então, se a gente está diante de um louvor que está expressando a redenção, o evangelho, é igual a gente estava falando sobre Apocalipse lá, no capítulo 5, onde vê o cordeiro, ele rebenta os selos e tudo mais, e acontece todo aquele... E aí começa um canto, e aí começa um novo cântico. Digno o cordeiro que foi morto, porque com o teu sangue compraste para Deus, a gente pôs todo o povo, tribo, língua, nação e tal, diante daquilo que Jesus fez, e começa a cantar, porque eles tiveram acesso àquela revelação nova. E essa abertura do selo é uma punição, né? Não é o selo ainda, é o capítulo 5, né? O selo é o 6. E aí começa o cântico. Aí depois isso no céu. Aí daqui a pouco eu vi a criatura no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, as criaturas existentes, juntou todo mundo. E agora eles cantavam em alta voz. Agora juntou todo mundo e começa a cantar o cordeiro. E é aquele que está sentado no trono. Então essa reação igual o Lipe estava falando, né? Essa revelação de quem Deus é, do que Ele fez, gera em nós uma postura de adoração. Agora, na minha opinião, existe assim existe um limite. Bater palma, levantar as mãos, até tudo isso é bíblico, né? O próprio Paulo fala, né? Para a gente levantar nossas mãos, para a gente reunir. Então é isso, está na palavra de Deus. Quando as igrejas proíbem palma, proíbem levantar a mão, algum tipo de expressão um pouco mais intensa, assim, eu, na minha opinião, não estou falando que é pecado, mas eu acho errado. Eu acho errado. A expressão de culto, ela existe, nós somos seres vivos, né? Nós somos seres intencionais, como diz nos Salmos, tem que bater palma, tem que prostrar, tem um tanto de coisa lá, no intuito de adorar a Deus. Então, esse elemento de forma espontânea no culto, acho que não deveria pedir. É claro, se aquilo que eu estou fazendo está de alguma forma atrapalhando o culto. O problema são os excessos, né? Então, aí é excesso. Aí é coisa que pega, né? É coisa de conversa. Por quê? Porque aí você vai, fica dançando, pulando, requebrando, caindo pro chão e levanta. Exatamente. Por quê? Porque o culto, na reunião pública, é isso que o pessoal tem dificuldade de entender. É o culto do povo de Deus que está reunido. A assembleia, igreja, né? Eclésia significa a reunião, a congregação, a assembleia. Então os outros falam, eclésia é chamados para fora. Não é isso que significa. Eclésia significa assembleia, significa congregação, a reunião das pessoas que são o povo de Deus ali. Então o culto público, quando reúne como igreja, não é o meu culto para Deus, é o nosso culto para Deus. Você está com a comunidade, né? Exatamente. É claro que existe o meu canto individual, mas pensando em corpo coletivo. E isso é tão sério que o pecado da igreja de Corinto lá na hora da ceia foi justamente esse, que cada um esqueceu de todo mundo ali. Cada um comeu o seu próprio pão, comeu ali, uns comiam, um estava farto, o outro estava com fome. Eles não discerniram o corpo do Senhor. O corpo do Senhor ali é entender a unidade, compartilhar, a comunhão, né? A unidade do corpo de Cristo, em que eu sou um com você, e aquele momento da ceia ele também celebrava isso. Então é entender isso aí, a coletividade do culto. E aí diante disso tem palma, tem isso, tem canto, tem tudo mais, né? Sim. A Célia Oliveira, Deus abençoe a sua vida, viu, Célia? Obrigado aqui pelo comentário. Boa tarde, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho opinião que é normal e concordo, acho que é até um jeito legal para que os jovens permaneçam na casa do Senhor. Meu primo JC, conhecido também como Chanel, né? Canta rap e tem um bom trabalho com jovens. Deus usa muito ele para evangelizar no trabalho e no projeto de rua. Sim, acho que tudo tem limite, mas é uma maneira de atrair os jovens e fazer um bom trabalho para tirá-los da rua. Deus abençoe, o JC, grande amigo nosso, né? Da igreja aqui do Jean. E já esteve aqui cantando conosco várias vezes também. A gente gosta muito do trabalho dele. Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que o Jean mais gosta, que é o worship, né? Se o worship é uma forma de adorar a Deus assim, legal, né? Esse movimento novo do worship que aderiu, né, o Brasil inteiro e fora do Brasil, muitas igrejas com aquela frequência, aquele som que vai fazer você chorar. Então isso também é algo que... E o Jean gosta bastante, porque o set list dele é só worship. É só worship que eu já vi. O que você fala do worship hoje? 20 minutos, mano. Igual eu já falei que a galera tem que estar, principalmente a galera mais nova agora, que vem dessa geração agora, está disposta ao debate, igual a gente teve nas gerações, na sua geração, na minha, de ter aquele confronto para que
a consolidação daquilo ali seja legal. Ah, mas você tá balizando? Não é isso. Mas, tipo assim, eu vejo que muitas coisas ali são elementos que eu vejo em outras teses ali, repetições, como é que eu posso dizer, sincronismos, entendeu? Alongamento, aquela ambiência, entendeu? Aqueles pads, aquela sonorização infinita. O senhor teve no evento lá em Venceslau? Tive. Eu peguei o final dos anos 90 e os anos 2000, vamos dizer assim. E a gente sempre foi questionado, muitas vezes até entramos em disciplina, cara, muita coisa, cara, rolou para que hoje chegasse, tá tudo certo, entendeu? E às vezes eu vejo que não há esse espaço, entendeu? É isso aqui, entendeu? E como hoje 98% das igrejas, principalmente das igrejas neopentecostais, ela entrou num segmento só de músicas de culto, é o que está tocando, entendeu? E nota assim também, você pode ver que sumiu as outras temáticas da igreja, praticamente desapareceram. A gente precisa levar a igreja para esse debate, porque às vezes a igreja está numa linha teológica, será que ela está alinhada à linha teológica com o que está cantando? Com o que está se praticando? Eu ouvi um vídeo uma vez do Aposan, aquela vez que ele esteve aqui, ele falou que ele foi no workshop que a gente fez lá, entendeu? Dependendo da virada que você faz, do estilo que você faz, da batida que você dá ali, você está invocando alguém. Pelo amor de Deus, viu? Não vão se surtar aí falando que eu estou falando que o worship invoca outra coisa. Não é isso. Mas a gente tem que entender que a música, ela tem esses caminhos. Entendeu? Sim. E a igreja tem que estar aberta para um debate. E esse debate, às vezes, é um confronto. Eu não estou falando de confronto físico, mas eu estou falando de confrontos de ideias. Porque a igreja precisa amadurecer e caminhar para um caminho, entendeu? Hoje, vamos trocar uma ideia. O que tem por detrás dessa canção? Vamos trocar uma ideia? Eu falei para você em off aqui que na minha época, né, a gente tinha assim, uma qualidade de música gospel maior, no sentido técnico, né? Porque as letras eram mais elaboradas, as harmonias mais elaboradas, os solos mais elaborados. Uhum. João Alexandre, como a gente mencionou, tocava na igreja. Asaf Borba, Ademar de Campos, eram músicas mais complexas. Talvez no início da música gospel no Brasil, né, anos 50, 60, 70, não tinha tanta qualidade, porque estava começando o movimento. Mas esse movimento dos anos 80, 90, teve muita coisa boa. Só que aí essa coisa da geração Z, né, da informação muito rápida, o pessoal não gosta de estudar, não gosta de ler, não gosta de aprofundar muito, e aí entra o worship, que é uma coisa simples, uma coisa básica, assim, fácil de tocar, de letras que se repetem, pega um refrão ali e fica várias vezes repetindo a mesma coisa. Então houve uma simplificação da adoração, né, do louvor, onde as pessoas de repente entram num movimento mais emocional, né, e não muito racional, porque tinha músicas que a gente tinha que abrir a Bíblia para poder entender o que o compositor estava dizendo. Exatamente. Ali, né? Quando eu vi 4 seres viventes, eu falei, o que esse cara está cantando? Então, era e aquilo ali me impulsionou a abrir a Bíblia para procurar. Falei, isso aí vai estar em algum lugar aí. Entendeu? Hoje a gente vê ali, de repente, muita coisa do meu eu, né? Eu dizendo para o Senhor, no sentido, aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, e a gente não vê mais passagens bíblicas sendo cantadas, né? Sim, então isso verdade. É um negócio que precisa ser discutido, né? E qual que é a sua opinião a respeito disso? É que eu sei que ele curte, né? A setlist dele tá bombando. Ai, Jesus do céu. Então, eu penso o seguinte, eu acho, eu converso muito com o Lipe a respeito disso, né? Sobre essa questão de estilo. Eu gosto das músicas mais antigas, gosto do estilo Paulo César Baruch, gosto da Ademar de Campos, esse tipo aí. Eu sou um pouco, não sou tão assim, contrário a esse estilo. É claro que eu tenho as críticas, o que ele está produzindo. Então, por exemplo, não sei se é o extremo, eu não sei se esse produz, mas esse aqui não é a regra, é a exceção. O que eu vejo que produz muito esse estilo, a gente vê geralmente tá atraindo um povo um pouco mais jovem e tudo mais, né? A infantilização das pessoas,
né? As letras são muito letras mais infantilizadas, emotivas, tem isso sim. É muita letra para a igreja, não para cristocêntrica, né? É mais essa horizontal do que o vertical. Eu acho que depende muito de qual música que tá cantando, mas no geral, uma vez eu vi um podcast daquele psiquiatra lá, o Samuel Sobrinho, escreve muito sobre psiquiatria e Jesus, escreveu um livro sobre psiquiatria e Jesus e tudo mais, né? E ele estava falando sobre essa questão que tem muitas ambiências de louvor, de culto, assim, que tem isso aí, que acaba gerando o mesmo efeito que gera numa rave, e a pessoa fica hipnotizada ali, porque a luz, ela pisca numa frequência, a música e o bumbo da bateria, ela bate ali numa frequência também que tem não sei o que do coração, alguma coisa assim que ele coloca lá. Não é no sentido espiritual assim que abre. Não, é natural, técnico. Exatamente. Então, naturalmente, é a mesma coisa do aquele cara que faz hipnose, né? Ele tem técnicas físicas ali onde ele toca na pessoa, onde ele faz isso, movimento ali, e ele consegue hipnotizar as pessoas desse jeito. Então tem muito disso aí. É uma técnica. Se a pessoa treinar, ela vai conseguir. E às vezes alguns estilos musicais, entra alguns desses worships aí, produzem um certo tipo de hipnose, assim, chega num tempo que ela entra num estágio de transe mesmo. Um êxtase ali. Exatamente. Um nirvana ali. Não sei. Então, assim, tem isso aí. Assim, é tudo ruim? Na minha opinião, não. E aí tem que cavar. Eu, particularmente, não sou desse que fica caçando louvor, indo atrás. Eu não é mais minha praia. Eu gosto mais de ouvir o que eu já gosto de ouvir. Né? Que, como você já construiu sua... meu estilo ali é esses mesmo, né? Ademar, o Baruch. Porque olha para vocês como é que a situação é complicada, né? Só agradecer que o JC, né? O JC entrou aqui, paz do Senhor Jesus, só camisa 10. Aqui é só camisa 10. JC, abraço, meu irmão. JC, você estava ontem no Maracanã, JC, o que aconteceu com o Flamengo? Ele é pé frio aí, foi o Rapaz do céu, 1-1, era para ter ganhado de goleada do Grêmio, pelo amor de Deus. Mas ele está dizendo aqui, Deus abençoe prima, aí ele está agradecendo aqui a Célia, né? Amém. Então, aí Então, mas o que eu queria falar é o seguinte, isso que você está falando é tão complicado porque eu congreguei, né? A gente vai falar agora sobre o evento ali do Jean. Eu congreguei um tempo na Bola de Neve quando eu estava morando lá em Pouso Alegre. Eu fui um tempo para lá, isso 2017, 2018. Eu montei estúdio lá, estava trabalhando lá. Aí o que acontece? Eu cheguei na igreja, comecei a participar, se envolver, comecei a tocar, né, no louvor. E o pastor uma vez chegou em mim e falou: olha, eu estava tocando baixo, você não pode fazer tantas notas, você não pode tocar dessa forma que você está tocando, porque a gente tem um padrão aqui que a gente quer seguir, que é uma linha aqui, né, mais simples, tal, aquela coisa. Então eu vi assim que já existe um movimento dentro dessas multinacionais, né? Não que eu não ame a Bola de Neve, eu vejo que é uma igreja de Deus, né? O apóstolo Rino, o homem de Deus, mas as multinacionais, elas criam um método de fazer as coisas que tem que seguir aquele padrão ali. Se você sair daquilo, você não pode permanecer ali, você tem que obedecer aquelas regras ali. Tem igreja que tem, por exemplo, chega o mês do ano, solta lá uma lista de 60 músicas, e aquelas 60 músicas serão as que vão ser tocadas naquele ano. E aí qualquer banda que for tocar, aquilo ali. Então, aí vocês acham que isso é legal? Isso... Não, eu acho que não. Eu acho que isso aí já também entra no lance de enquadrar o... O JC tá falando que foi culpa do árbitro, viu? Eu acho que já entra naquele lance de enquadrar a liturgia e tudo mais. Aí eu já não... acredito que tem que ter, assim, um direcionamento, tem que ter ali uma estrutura, mas não fixar. Não, tipo, esse jeito aqui, esse jeito que vai ser. Então tem que deixar um espaço aberto ali para que, se Deus quiser fazer uma baguncinha que ele vai fazer do jeito dele. Ele tem a liberdade. Exatamente, ele tem a liberdade. Embora a gente tenha um planejamento, a gente tenha um segmento, se Deus quiser entrar, bagunçar ali, aí que no workshop que o Vini Art fez aqui, na Batista, eu tava lá.
E aí uma irmã perguntou para ele, o que acontece assim, que quando tem a escolha de música, mas o Espírito Santo quer mover na igreja, o Espírito Santo quer fazer aquilo ali, e às vezes o pastor ou o pessoal não quer impedir, que colocou essa sacada, quer impedir a ação e tudo mais. E aí o pastor lá, o compositor, cantor, ele falou o seguinte, olha, eu entendo que isso pode acontecer, tudo mais, que as pessoas em algum momento do culto elas começam a cantar mais do que o comum, começam a adorar mais do que geralmente acontece, e isso pode acontecer, mas se vai permanecer, vai continuar ou vai cortar, tudo isso tem que ser decidido na hora ali com o pastor da igreja. Você olhou para o pastor da igreja, tem ali um combinado ali de comunicação, de fazer o que vai acontecer. Não, pode continuar, deixa continuar, porque existe sim uma certa responsabilidade, aquele que conduz ali a igreja e tudo mais, pode ser que o pastor também não tenha nem sentido nada, é uma coisa que Deus está fazendo ali no meio da igreja. Eu já participei de culto que só teve louvor, não teve palavra, mas Deus levou uma adoração ali meio que infinita, né? Foi uma música só e as pessoas adorando. E às vezes as pessoas se entregam, e isso pode acontecer de fato. E como eu já participei de culto que não teve louvor, só teve palavra. O irmãozinho, o pastor foi abrir o culto e ficou ali, Deus usando ele, mas assim, você viu que era o Espírito Santo usando mesmo para falar com a igreja o tempo todo. Então, eu particularmente, eu tenho o antigo, né? O coisa antiga tá falando. Eu tenho assim minhas críticas ao worship, sim, nisso aí eu já pontuei, que essa questão que pode ser sim que ela tá levando as pessoas, induzindo a um tipo de, que a gente costuma falar, né, de ambiente assim, mas às vezes não chega a ser tão espiritual assim. Tão espiritual, às vezes está provocando tanto aquilo, vamos cantar, e aí uma hora que a pessoa entra num transe, e aí acontece mesmo, poxa, o Espírito Santo que desceu, o Espírito Santo porque se você pega, por exemplo, 98% das igrejas hoje apagam as luzes, aí você vê que há uma linha, a maioria das igrejas toca um estilo só, existe uma linha, então a crítica que a gente sempre tece aqui primeiro, a chamada ao debate para um amadurecimento e crescimento do louvor de todas as igrejas, como um debate, como o rock teve isso nos anos 90, nos anos 2000, repetindo aqui, a nossa geração passou por isso, entendeu? E né, a gente ainda vem carregando muitos nós, porque alguma outra dominação não rejeita aquilo, não acha que é legal, né? Mas houve aquele confronto, a gente convida agora também, para analisar, igual você citou aqui, não é a crítica pessoal à pessoa que escuta aquilo ali. Às vezes o pessoal mistura demais as coisas. Mas sim, aí igual esses pontos que você citou, tem esse ponto. Mas por que disso? O que você acha disso? O que você acha desse ponto aqui? O que você acha desse ponto? Aí traz o contraponto. Nesse ambiente aqui, eles fazem isso. Por que a insistência da bateria naquela pegada, naquele ritmo, naquela frequência? Existe alguma coisa? Não existe. Pô, acabou, matou a... Eu acho que o que vale hoje é o resultado final. Se a pessoa está indo na igreja para sentir uma sensação que faz falta para ela, que ela está viciada naquela sensação, está errado. Agora, se ela tem transformação de vida, está vendo mesmo assim uma conduta diferente de comportamento, de palavras, de atitudes, porque ela está sendo doutrinada também na palavra, né? Tem um discipulado, um aconselhamento, aí beleza, né? Eu acho que não vai fazer diferença. Agora, quando a pessoa vai só por causa daquilo, eu fui lá, chorei, Deus falou comigo no louvor, foi aquele louvor maravilhoso, porque eu senti aquela sensação, aquele êxtase, aquele nirvana, né, no meio do... Aí já é um negócio que... E aí complicado. É um negócio também que eu particularmente fico pensando, quando é que Deus está agindo no meio da igreja ou não? Porque a impressão que a gente tem é o seguinte, quando aconteceu aquele lance de todo mundo entrou nesse ponto assim, tá todo mundo flutuante e tudo mais, ou cantando, ou expressando de verdade. Nossa, Deus agiu hoje, cara. Mas será então, que você não acha que isso é uma linha muito perigosa? Mas Deus agiu? Mas aí que está o problema, gente, porque o culto não é para isso. Então, é isso que eu estou colocando. Não, exatamente. Qual que é a linha que define quando Deus agiu ou não? Tudo bem, mas se Deus não agir, também não... Não, mas o que eu quero dizer é que não necessariamente a evidência da ação de Deus no meio da igreja é quando o pessoal está tendo esse tipo de reação. Sabe por quê, pastor? Porque padronizou hoje isso aí. Então, porque às vezes, por exemplo, se você vem e traz um louvor com músicas de adoração vertical mesmo,
mas só que não gerou aquela reação. Ih, Deus não falou hoje. Nossa, foi entendeu? É isso, exato. Esse é o ponto, entendeu? Porque o culto, o que é? O culto ele é para o Senhor, é o que eu ofereço de melhor para Ele, né? Concordamos. Exaltamos, glorificamos, adoramos ao Senhor. Agora, se Ele vai se manifestar ou não, mediante a nossa oferta de gratidão a Ele, é Ele que vai decidir. Exatamente. E Ele pode manifestar através da palavra, através de um dízimo oferta, através, depende, de uma oração no final. Exatamente. E aí aquele ponto, né? Igual eu estava conversando com o Lipe esses dias, né? A gente estava falando dessa questão de olhar para Jesus, porque Adão e Eva é a criação perfeita ali de Deus no Gênesis 1 e 2, né? Então tudo que Deus queria ali que o homem fosse, a gente olha para Gênesis 1 e 2. E a gente está até comentando do caso dos exageros desses movimentos proféticos, desses avivamentos, né? E no caso a gente estava falando sobre, dando o exemplo da Ana Paula Valadão, que andou de 4 lá no fim do show dela. Não sei se vocês lembram desse episódio. Que ela agachou, ela ficou andando de 4, foi imitando leão. O Diante do Trono é um exemplo claro para a turma achar que não está falando só da turma de hoje. E aí, depois você vê, faz muito tempo isso aí, foi muito criticado e tudo mais, que tava no louvor lá, e ela, no espontâneo, isso aqui, ela andou de 4 assim, e ficou fazendo assim, ó. Que era um momento de intimidade dela. E aí, meu argumento sempre é o que eu penso. Gênesis 1 e 2, Deus cria o homem perfeito. Do jeito que era para ser mesmo. E fala para ele, ó, vai cultivar, vai trabalhar, vai dar nome para os bichos e tudo mais. Aí daqui a pouco eu não consigo imaginar do nada Adão agachando de 4 e andando assim, porque lá era um ambiente de intimidade pleno. E aí Deus, eu fico imaginando, Deus, filho, o que você está fazendo? Não, Deus, um momento de intimidade com o Senhor, que não precisa fazer isso. Ele, ser humano, é o jeito que Deus o quis que ele os fosse. excessos, né? O desequilíbrio. E quando a gente olha para Jesus, a mesma coisa, né? Igual eu estava falando no início aqui, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus ali, e ele fala, ele me ungiu para proclamar, que não sei o que, ele é plenamente cheio do Espírito Santo, embora ao mesmo tempo os atributos divinos estavam lá. Eu não acho que Deus se esvaziou de seus atributos, embora Jesus não usou. Ele foi plenamente cheio do Espírito Santo, e até uma discussão teológica a respeito disso, mas enfim, não cabe aqui. Mas quando vem o Espírito Santo ali sobre Jesus, eu acho que se Jesus também andasse de 4 imitando leão, os evangelistas iam colocar. Se ele tivesse algum tipo de reação diferente. É que a interpretação bíblica por muitas pessoas, é que quando o Espírito Santo desce, a gente perde o controle. Então, né? mas você fica naquela coisa muito extravagante, muito histérica, assim, que você não tem controle, porque o Espírito Santo está te levando a fazer coisas que você não está acostumado a fazer, entendeu? Mas o Espírito é sujeito ao profeta, né? Então tem que ter esse equilíbrio. Mas quando a gente vai estudar o propósito, a ação do Espírito Santo revelado nas Escrituras, nunca foi a perda do controle, muito pelo contrário. Foi justamente a gente ter domínio próprio, foi justamente a gente ter autocontrole. Temperança, mansidão, exatamente. Né? Então, assim, e esse exagero, ponto, igual eu tá falando para ele. Quando você vai na igreja, ou alguém vai na nossa igreja, se expressa de um pouco mais, assim, de forma mais extravagante, na minha cabeça, eu esforço para entender que a pessoa está fazendo na melhor das intenções. Que na intenção dela. Eu acho que isso tem muito mais a ver com o temperamento da pessoa. Exato, né? de se como é colérico, ela... se é sanguíneo, se é... Eu acho que talvez, mas assim, a maneira como ela escolhe reagir àquilo que ela está percebendo. Porque uma pessoa ali... que é tímida, ela não vai ter esses movimentos muito extravagantes. A pessoa que já é mais aberta, ela já vai. E às vezes tem lugar que não vai, você tem que fazer isso. Olha o que Deus está fazendo. A pessoa não pôde aproveitar o que Deus fez. Não, talvez aproveitou mais que todo mundo. Entende? Então, assim, eu acho que esse tipo de reação que as pessoas elas têm extravagantes demais, assim, eu não concordo. Não acho que o Espírito Santo, o propósito dele é fazer isso com as pessoas. Embora pode acontecer. Paulo estava orando lá e ele fala assim, não sei se eu estava orando no corpo ou fora do corpo. Só que ele estava num momento de oração, ele estava em um contexto específico, e ele falou, fui arrebatado aqui, estive no céu e vi coisas lá. Então, em momento de oração, no momento ali, as pessoas, pode acontecer alguma coisa assim, mas nesse sentido de a pessoa estar ali, ela for tomada, ela começa a ter reações totalmente esquisitas, assim, eu particularmente, eu acho que não é propósito precisar fazer isso, mas quando vejo aquela pessoa, ela está tendo alguma experiência com Deus e ela está reagindo daquela forma. Não necessariamente é o jeito que o Espírito Santo faz com todo mundo. Sim. Então eu tento interpretar isso como fosse a melhor das intenções. Irmãos, o JC está dizendo assim, cheguei agora, peguei no caminho as ideias, mas já que estão falando de música, uma pessoa falou para mim uma vez que chamar Jesus Cristo de você na música
é intimidade. Eu não concordo. Intimidade é joelho no chão, e para ter intimidade é muito além de chamar de você. Pelo contrário, chamar de Jesus de você para mim é desrespeito. Na Bíblia você só acha Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pior que não, viu? Louvores de hoje, com todo respeito para mim, é só música. E o Lúcio também, Deus abençoe sua vida, viu, Lúcio? Graça e paz, estamos vivendo um movimento onde o louvor de muitas igrejas faz apologia aos sentimentos humanos, caracterizando as emoções. Verdade. O que vocês acham? Pode chamar Jesus de você ou tem que ser Senhor? Já que eu comentei primeiro aqui, Pode ir. a opinião é o seguinte: quando a gente vai no Antigo Testamento e também no Novo, a palavra que é usada ali se refere a ele. No Antigo Testamento, os salmos lá, tu também não é pronome de tratamento de excelência, como Senhor nem nada, mas o salmista fala, né? Tu, ti. Então, assim, existe ali, não, lá naquela língua não tinha essa diferenciação. Então, é como se eles de fato chamassem Deus de você, de tu, então tinha isso lá sim. Né? No Novo Testamento, a mesma coisa, embora há atributos de Jesus como Senhor, né? É mencionado também ali o pronome no Novo Testamento como você, e é a mesma coisa. No inglês, a mesma coisa, you. Mas você acha que cabe nos louvores a gente chamar de você? Então, aí vindo para nossa cultura, existe essa consciência na nossa cultura de separação de você, tu, vossa excelência, senhor, tudo mais, de pronome de tratamento. Então, assim, eu não consigo chamar Jesus de você. Eu já tentei. Já tentei em oração. Não fica legal, eu não consigo. É uma questão particular de consciência minha. Mas eu entendo que a pessoa, se ela faz isso, ela não necessariamente está, de acordo com a palavra de Deus, sendo irreverente ali, porque existe esse pronome ali de tratamento. Visto que no Antigo, no Novo Testamento, também fazia dessa forma. Mas por quando a gente está nessa cultura que a gente está aqui, eu acho que na minha eu não consegui, não cabe. Mas na igreja, assim, se alguém estiver ministrando vocês... Várias vezes as pessoas já cantaram isso, e eu já vi gente que critica cantar música chamando Jesus de você. Então aquela música do Kleber Lucas, você mudou a minha história. E as pessoas, quem criticava cantava essa música. E vocês cantam o Kleber Lucas lá na sua igreja? Quando ele era crente, né? Ele compunha as músicas boas. As antigonas dele eu toco tudo. Quando ele era crente, quando ele cantava música boa. Agradecer a Adriana, Deus abençoe sua vida, Adriana. Então essa é a minha opinião. Não escandalizo quando alguém chama, tudo. Eu particularmente não... Eu só acho que hoje tem um excesso. Tipo, não tem o outro. Eu tento sempre estar mais no Senhor, sabe? Mas eu vejo que hoje tem essa reação igual do JC, porque hoje só tem o outro lado. Então você vai nas canções, 98% das canções, por exemplo, uma coisa eu não gostar do estilo, mas eu atento, eu fico ouvindo o que está rolando, o que está acontecendo, e você pega 98% das canções, raríssimas canções sempre eu separo. Existem canções novas da galera aí que vem desde a década de 80 compondo, só que o pessoal não consome e acha que tudo que é novo é o que está rolando hoje. Né? 98% disso que está rolando entre os mais novos é você, não tem Senhor. Mas é uma coisa interessante, aí uma incoerência também de quem não chama Jesus de você e critica e tudo mais. A mesma regra deveria valer para as músicas que chamam ele de tu, porque tu também é pronome de tratamento da mesma classificação que você. É que tu é mais chique, né? Não. Chama o juiz. Tu é mais gaúcho. Então, mas aí a informação chama o juiz de você, pra você ver, então chama ele de tu. Não pode. Então, não pode. Então, e qual que é? Manda prender e mandar lá pro presídio. Então qual que é a regra, né? JC tá rindo aqui. Cantam Kleber Lucas na sua igreja? Foi sacanagem. Porque o Kleber Lucas, infelizmente, né, está numa situação muito complicada. Que Deus possa alcançar o coração dele. Ele casou mais com a Gretchen, com o Kleber Lucas. Jesus amado, 4 vezes. Tá indo pro quarto. Eu sei que ele tinha casado com a ex-mulher do Romário. Né? Não, você já separou, já? Tá indo pro já foi, Jesus. já foi. É a quarta ou quinta agora. Jesus amado. Agora achou a cara metade dele. E ele tá bebendo ainda ou não? Que gostava de tomar umas biritinhas. Só no culto. E os pastores que bebem, vocês concordam ou não? Aí eu vou entrar no outro ponto. Não vou ter tempo de falar. Mas vamos lá, gente. Estamos aqui indo para a parte final. Preciso divulgar aqui o evento do Jean. Ô, Jean, o que vai acontecer nesse sábado agora? Sábado é que dia mesmo? Dia 6 do 9.
Então, galera, agora nesse sabadão agora, já deixo o convite pro pastor também, que tá lá, quiser tá lá com a gente, pro Lanzinho também, lá relembrar os velhos tempos aí, né? Vai acontecer Nem sábado tá trabalhando. o quinto, o Rock Rola do Céu, quinta edição, depois de 10 anos aí, a gente tá de volta. Você fez na Sala Satélite. Então a gente fez três edições lá, uma a gente fez na Quadrangular e agora a gente tá indo pra quinta edição depois de 10 anos, né? A gente trouxe na primeira edição o Valtão da oficina, tocou com a gente lá. Depois a gente fez uma entre nós aqui, que foi a segunda, o Du ajudou a gente, o Gonfer, né? Ajudou a gente lá, deu um apoio total. Depois fizemos a terceira edição, trouxemos o Manga, o Luciano Manga e o César Lima, que era da Vineyard, vieram os dois, né? Depois fizemos a quarta edição com o Michel, que era para ele ter vindo nessa edição, mas a gente teve um contratempo, a agenda, acabou que não Michel encaixou. Oliveira, né? Lembra do Michel? Então era para ele. Fez até uma entrevista com ele no estúdio. E ele entrou na Tajima agora, ele tá. Eu vi um vídeo com o PG, Valtão, então eles têm a banda Judas, o outro, né? Que é um projeto legado, né? O Valtão gravou um DVD de 40 anos de ministério e tal. Ele juntou todo mundo lá, entendeu? Então o Jean participou. O Jean participou, a galera do G3. E a gente fez a quarta edição com o Michel, né? Trouxemos a galera da Audio Rock também, que é uma banda lá de Franca. E depois de 10 anos aí, longos 10 anos de ato aí, estamos de volta com o evento, junto com a banda Água Viva. Vamos receber a galera da Excellence, a banda do Natan, vai estar com a gente. A banda Philadelphia, que é lá do Pastor Arley, da Bola, vai estar com a gente. Vamos receber o Celinho, guitarrista. O Celinho vai estar lá com a gente. Tá? O Rodrigo Bueno, que é daqui de Itajubá, lá da Sara. Rodrigo conhece o Rodrigo. Então, vai estar lá com a gente. Então, vai ser um mix de apresentações lá, né? Pra gente tentar retomar a cena do rock. Né? Como a gente já falou aqui, o rock é uma arma grande de evangelismo para fora da igreja. Apesar dessa edição de retorno estar acontecendo na Bola de Neve, já agradecer mais uma vez, Pastor Ali, pelo espaço lá pra gente. Lembrando, já que a bola mudou, né? Que ela era ali perto do mercado, agora ela tá aqui nessa rodovia mesmo. Isso, né? Ela tá do lado do Ronaldo, material de construção. Do lado do Ronaldo, aqui na rodovia. Isso. Um pouquinho depois do semáforo. Sabe o endereço? Ali é Belarmino Menezes, número 53. Ali depois do Ronaldo Veículos, ali passou o Ronaldo Veículos, aí vem o Ronaldo Material de Construção, a igreja está do lado. E que horário que vai começar? Então, a gente vai começar às 6 horas da tarde, viu, galera? Às 6 horas vai começar lá os trabalhos lá, né? Então, vamos... Não, vão até às 10, vamos ser comportadinhos, né? Estão ficando mais velhos, né? Então os roqueiros mais comportamentinhos. Tranquilo que não tem vizinhança. Então, ali não tem vizinhança, né? Então a gente está usando essa ferramenta porque o rock tem um potencial muito grande de atingir a galera, igual a gente já falou aqui, né? E a gente tem notado também. Né? Convidar pessoas que não são crentes. Que não são crentes para ir nessa edição especificamente para um ambiente de dentro da igreja, né? E a gente está... A gente sentiu essa falta e essa saudade também de usar o rock como evangelismo. Por que você acha que o rock saiu tanto assim do mainstream, que a gente fala, né? Não tem tanta abrangência como teve no passado, não tem tanta adesão da juventude nova, né? Assim, eu acho também que aí a gente volta naquela temática, a questão comportamental, né? Hoje a gente vê uma geração assim de jovens assim muito para dentro, muito retraído, né? Pouca assim, demonstrando pouca energia. E o rock, ele é o contrário, né? Ele é uma demonstração de coragem, a galera que vem da rua, né? até mesmo de protesto, né? Então, ao longo do tempo, começou a nichar demais. Então, assim, começou a tudo virar quadradinhos, né? Então, nos anos 80, anos 90, que o rock tocava o país, assim, vamos dizer assim, né? As bandas, tanto seculares quanto cristãs, né? Nadaram de braçada nesse segmento. A partir das redes sociais, celulares, o som começou a individualizar demais. Então, eu acho que isso que contribuiu para que ele diminuísse. Então, passou a ser um som nichado, né? Um som de minoria, né? E o som individualizou. Então hoje a música não se lança mais álbum, lança uma música. O cara consome, não, por exemplo, eu lembro do meu pai colocar
colocar o Scorpion, ligava o disco, sim. colocava na sala, eu tava ali, eu tava ouvindo aquilo ali. Então, aquilo ali passou pra mim. Aquela gênese ouvir música era algo que a família ouvia, isso, não era algo individual. Isso eu falo antes de converter, tá, pessoal? O meu Acho pai que antes de o converter. Alckmin que acabou com isso. Então, aí começou a reduzir. Hoje você, igual você falou, a gente falou, você liga só. Se você escolhe o som que você quer ouvir e põe aqui, não tem mais, por exemplo, seu filho tá ouvindo outra coisa. Ele não tá consumindo aquilo que você já tá consumindo. A família parava para escutar música, né? Então você, por exemplo, você ia lavar o carro, o que você fazia? Você ia lá, ligava o som na sala, pá, punha pra torar lá um som As alto. mães iam arrumar a casa, Né? Rose Nascimento. Rose Nascimento, Cassiane, pá, bombava. E aquilo ali, às vezes, o vizinho do outro lado escutava, entendeu? E hoje o som individualizou. Você põe no fone, você põe no celular para você ouvir, e isso acabou, como que o rock, falando especificamente, é um som bem mais assim de nicho, começou a diminuir. E tem o outro lado também da técnica, né? Porque o rock, para tocar rock, tem que ter técnica, tem que ter conhecimento. Se bem que o punk rock ele veio para destruir um pouco o rock progressivo, né? Que era muito mais fácil. Depois vem o grunge também, que é mais fácil, né? Mas assim, a grande massa do movimento do rock no mundo sempre veio dos estudiosos de música clássica, né? Então os guitarristas, violonistas, né, tecladistas estudavam muito clássico e inseriam essas ideias dentro do rock. E hoje as pessoas não querem estudar mais, não querem pagar o preço para dedicar, para tirar um som mais difícil. Mais difícil. Né? Então aí entra na questão aí, comportamental que eu falei. Então, para que eu vou estudar música, sendo que eu chego num show, vai ter o playback ali que vai fazer de conta que eu estou tocando, né? É complicado. Mas, irmãos, não deixe de participar, tá? 6 horas na Igreja Bola de Neve, vai ter esse evento, vai ser muito especial, eu creio nisso, né? Várias bandas participando ali. Presenças ilustres aí de guitarristas, igual o Celinho, que toca muito, né? Celinho. Para participar, isso vai ser legal. E que movimentos como esse possam florescer no nosso meio evangélico, Jean, porque no passado, como a gente falou em off aqui, acontecia muito, né? A gente corria atrás, a gente fechava, a gente trouxe, né, a Oficina G3 2 vezes aqui em Itajubá, teve show aí do Matos Nascimento, eu lembro da Baby do Brasil, até o Cades Barneia também lá no início. Então era um movimento assim contínuo, né? E aí isso foi se acabando com o tempo. E eu vejo que a igreja evangélica, de forma geral, ela está fazendo muito evento para dentro. Inclusive isso, do evento ser um evento dentro da igreja hoje, mas o ano que vem a temática nossa é a gente ir para a Concha. A gente está dando esse start, mas a ideia a partir do ano que vem é ser o evento ser na rua. Sim. Né? Porque a gente está sentindo, como eu falei, se a gente critica, a gente tem que apresentar alguma proposta, né, de contrapartida a isso. Sim. E como a gente está notando que a igreja hoje está fazendo evento para crente, é um evento para cristão, conferências para crente, tudo para crente, a gente precisa fazer algo que nem pegue... a marcha para Jesus a gente está conseguindo fazer em Itajubá. Está conseguindo fazer. A divisão das igrejas, né? Cada um quer uma coisa. Quinta-feira a gente teve lá no Wonder, um podcast, e até uma experiência pessoal, eu tive assim, foi uma das assim, fazia muito tempo que eu não sentia no coração aquilo de estar num local que não é tipo assim, totalmente fora do que eu estou acostumado, né? E falando de Cristo. Geralmente, às vezes eu vou ministrar para crente, vou ministrar o louvor, só tá cheio de crente ali que vai às vezes concordar com aquilo que eu estou falando, mas você está num ambiente pregando Cristo, onde você talvez seja confrontado. Eu sinto um incômodo hoje, né? Eu não sei se acontece isso com a Ala, quando eu vou ministrar na igreja e tá sempre as mesmas pessoas ali. Eu fico incomodado, eu falo, alguma coisa não está dando certo, porque o evangelho ele tem que alcançar. A gente tem que alcançar, né? E a gente usa o rock como uma roupagem externa da igreja, que seria as missões, né, da igreja, de estar lá fora, de estar onde, só para não estender, no terceiro Rock Rola do Céu, teve um negócio muito bacana, que chegou um casal, assim, e eles estavam todos vestidos, assim, com umas capa preta, sabe, umas unhas postiças gigante assim, colocado, a cara toda pintada, porque chamaram ele para um evento de rock. Chamaram o casal para um evento de rock. A hora que eles depararam, a hora que eles chegaram na porta, mas isso aqui não é uma igreja? Os caras, não, entra. Aí a gente abrimos um evento com naves imperiais, junto com o Manga, né? Somos como naves imperiais. E eu assim, eu monitorando eles assim, eu vi que eles estavam lá no fundo, eles vieram para frente. E batendo cabeça ali. Cara, aí eles foram tirando, cara, tudo.
No final da última música que a gente falou, eu falei, Manga, tem como fazer um apelo? O Manga deu um start, sabe? Pô, ele fez um apelo, os dois vieram na frente e aceitaram Jesus. Entendeu? Em qual ambiente aqueles dois iam estar propícios para estar dentro de uma igreja? Entendeu? Talvez se fosse numa conferência tradicional... Então, eu creio nas duas situações. Eu já vi assim, situação de um cara engravatado, todo assembleiano, cheio da unção, ganhar uns malucos também, porque Deus usa ele usa como ele quer, né? Como ele quer. Mas assim, o mais comum é você conseguir atingir os semelhantes, né? Aqueles que têm a ver com o seu perfil, com a sua linguagem. Isso é o mais comum de acontecer. Mas o Lúcio está dizendo assim, ó... pois desde a minha conversão aprendi a ouvir voz da verdade, e até hoje muitos ministérios cristãos criticam essa banda. Mas é verdade, nos anos 90, 2000 eles eram martelado, mas martelado até não querer mais. Porque eles são unicistas, né? Mas tem muitas canções deles que até hoje as igrejas aí tocam É por causa da teologia, né? Que aí não tem a ver com a minha teologia, não é o que eu acredito, que eu aceito, então vamos rejeitar, né? Irmãos, ó, esse negócio de música, né, de dança, de lambada gospel, né? Eu tenho que ir para minha aula agora de dança, minha zumba. De zumba gospel aqui com o professor o Alan, é um negócio que dá pano para manga, né? Mas agradecer os irmãos que adentraram, teve várias mensagens aqui, alguns vão assistir depois, eu vou fazer uns cortes aqui também, Jean. Aí eu vou pôr a questão do evento, né, para as pessoas estarem sabendo melhor e poder estar indo participar. Mas foi muito bom, tá? Você eu que agradeço o espaço aí. E quando você quiser vir, eu sei que você trabalha nesse horário, mas o dia que tiver uma folguinha, alguém puder ficar no seu lugar, lá vem, porque sempre os assuntos aqui são situações que você vai poder opinar, né, falar, e é bom ter mais gente para conversar, né? Porque o Alan sempre está defendendo o oposto que eu quero falar. Eu acompanho. Eu sou o fã número 1 ali dos podcasts. Eu sempre vejo. Esse é um casinho pra mim, cara. Tem chamando os outros pra cercar eu. Fechar o círculo. Tem que ter um meio termo aqui também, tá? Mas Deus abençoe. A pastora Cida entrou aí também. Deus abençoe, pastora. E semana que vem a gente está de volta aí, a partir das 3 horas. Amém. Eu tenho que arrumar uma turma hoje, gente.